Olá pessoal, Pastor Adriano Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e os temas também que tenho tratado aqui, obviamente com ótica cristã, com direcionamento total às Escrituras Sagradas. Lembrando sempre que o meu trabalho com você aqui é visar na face, no rosto, na plenitude do Cristo, a fé que salva, a fé que todos nós devemos ter. Deus abençoe aqueles que têm orado, intercedido pelo nosso ministério, como também colaborado nisso de divulgar e compartilhar o nosso trabalho, tendo em vista que não é profissional, é puramente voluntário, missionário em todas as suas questões, em todos os seus termos. Essa igreja está muito clara nas intenções que visa, naquilo que fala, naquilo que narra, e eu falo até ao meu respeito também, ok? Tá tudo aí no canal para você poder chegar a essa conclusão. Enfim, mas como nós não temos que falar nada de nós mesmos, mas de Cristo, vamos seguir aqui no plano do tema de hoje. Lembrando que nós estamos ao vivo pela internet todas as quintas-feiras e aos domingos, semanalmente, transmissão ao vivo pela internet do culto que acontece ali na sede da Igreja Sacra Fé para as Nações, em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Zona Norte, ok? Todas as quintas às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília. Nós temos o compromisso de transmitir todo esse conteúdo para você, ok? É um convite especial de toda a Igreja Sacra Fé, aqueles que passam aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Um abraço novamente a todos que nos acompanham, me perdoem. Bom, o tema que o pastor eu vou tratar hoje aqui com vocês é um tema que eu vou dizer, e não sei se vocês vão acreditar, amém? Mas isso aconteceu com o pastor, que Jesus chegou pessoalmente a mim, em visão, para que eu trouxesse isso aqui hoje para vocês. Ou me manifestasse como teólogo e como pastor dele, como servo dele, essa questão que eu vou tratar hoje aqui. Senhores, a política é uma coisa que realmente preocupa todos nós a nível de igreja, a nível de visão cristã, tá? Mas quero deixar uma coisa clara, que tudo que eu vou dizer aqui para vocês, além de me responsabilizar, precisa ser fundamentado. Então tome cuidado, todos aqueles que for esboçar a sua opinião, o que eu acho, o que eu penso, fundamente em Cristo as tuas razões. Eu tenho deixado claro em todo vídeo que eu gravo aqui, que eu não falo de mim, não falo do que penso, não falo do que acho, enfim. Eu trato tudo aquilo que digo à luz de Cristo e à luz, a hermenêutica disso é Jesus, tá? Então, desafio todos aqueles que vão comentar o que eu vou falar aqui ao mesmo parecer, decente, responsável, direcionado a Cristo, com a essência dele, o gosto dele, a luz dele, o padrão dele, enfim. Porque eu não tenho nada contra pessoalmente essas pessoas. Mas, em compensação, a igreja não é uma instituição dos homens. Ela não foi criada ou institucionalizada da parte de Cristo para ser confiada aos homens para que eles fizessem dela o que eles querem. O evangelho não é, e a igreja também não é, um produto de homens. Então tem que ter respeito. E o que eu vou falar hoje aqui é sobre política e igreja. Daqui a pouco vocês vão saber as minhas motivações. Bom, o propósito, desse tema, infelizmente, eu tenho o desprazer de mencionar esse nome, é o André Valadão. Todos sabem, amém, de que ministério ele pertence, a igreja da Lagoinha, não sei se eu posso chamar assim, e se dizer pastor para esse cara realmente é uma coisa completamente incompatível. Mas ele teve, é meu propósito aqui hoje com você, ele teve uma iniciativa, de ir perante uma reunião anual de líderes políticos lá em Orlando, Estados Unidos, e a matéria do jornalismo evangélico diz assim: André Valadão é o primeiro pastor brasileiro a orar durante uma reunião anual de líderes políticos em Orlando e Estados Unidos, ok? E eles classificam, determinam isso como um ato profético, tá? Ok, até aí tudo bem, mas pode? Bom, os meus objetivos específicos com você, usando a figura, deprimente, apóstata desse indivíduo, como de toda a sua igreja, até porque ele e a irmã dele têm tendências muito parecidas. Meus objetivos com você, nesse tema e nesse propósito,
é definir biblicamente o uso correto do ministério evangélico em conformidade alinhado ao ministério de Cristo, do Cristo que se fez Jesus, ok? Tá? Porque esse padrão precisa ser provido por Ele, não dos homens para Ele, mas dele para nós, porque é dele. Bom, tenho defendido toda vez que eu entro em temas de política, já fui processado por João Campos, já fui processado por Daniel Mesac, que são figuras altíssimas da Igreja Assembleia de Deus Madureira, por causa desse tema aqui. Enfim, tem uma briga aí, longa e extensa na minha biografia como pastor, na minha caminhada histórica como pastor, de figuras desse tipo que não querem ser abordadas, que não querem ser julgadas naquilo que agora representam ser ministério, tá? Então eu tenho defendido para vocês, eu vou falar um primeiro ponto aqui que eu quero que vocês reflitam. Reflitam. Tenho defendido uma fé bíblica, não uma fé filosófica. Será que eu estou errado no que eu estou falando aqui? Cristo precisa ser o autor dessa determinação. O padrão foi instituído nele. A hermenêutica disso é Cristo. Então todo o conteúdo, tudo aquilo que se formula, que se prepara para a fé, tem que vir dele e o padrão disso precisa ser ele. Eu tenho dito constantemente e volto a ratificar, a reiterar. O conhecimento de Deus, ou tudo aquilo que falamos sobre Deus, isso é teologia, se apoia num ato livre e supra-humano, ou seja, tudo aquilo que Deus entende que o homem tem que saber sobre ele, ou tudo aquilo que Deus determinou que o homem precisa praticar para se salvar ou participar de sua graça, sua misericórdia, tem que ser de um ato livre do próprio Deus, sem influência humana, sem representatividade humana, tem que ser supra-humano. Jesus é isso, ele é a plenitude da divindade entre os homens. É isso que a gente define como conhecimento de Deus. A igreja vem disso. Segue a ordem, primeiro Cristo, depois o Evangelho, depois a igreja. Estão alterando esse fator. Mas como assim, pastor? Estão determinando que o Evangelho veio da igreja, que o Evangelho foi escrito pela igreja. Senhores, o Evangelho nas Escrituras, ele é Cristo encarnado. O Evangelho que cremos está narrado pela face do próprio Filho de Deus. A igreja não pode se tornar referência disso. Nós somos servos, nós não somos autores. Nós somos conservos, não somos dono de nada. Então tá aí o pastor Daniel, sai por aí fazendo o que quer, falando o que quer, em nome de Cristo, em nome de Deus e tudo mais, e ninguém vai se preocupar em saber se é bíblico, se é correto, se é canônico, se é verdadeiro, se é certo. Como um ato profético. O que vocês entendem por ato profético? Ir lá persuadir Deus a cumprir aquilo que eu determinei em oração, naquele lugar, naquele espaço, entre aquelas pessoas, isso é coisa de idiota. E, obviamente, ele, de oportunismo puro. Porque ato livre significa o seguinte, o que Deus determinou, sem influência humana. Então eu quero conhecer isso, pastor. Isso é fé. Eu quero ter esse contato com a verdade absoluta, plena, divina, gloriosa. Então não deixe que os homens interfiram. Agora, enquanto você lê a Bíblia como um mero livro histórico, enquanto você lê a Bíblia como um escrito de autores e de homens da história, você erra, você peca, porque Jesus não pode se misturar a ninguém e a nada, porque ele é supra-humano. O nível disso ninguém atinge. A esfera disso o homem nenhum chegou e marcou a história. É isso como nós definimos conhecimento de Deus, como aquilo que foi dito por ele ou narrado pelos seus atos. Amém? Jesus é isso. E eu tenho dito sempre, o problema da igreja hoje é que ela não escuta o bom pastor. Segundo ponto. Bom, ato profético. Uso de perspectiva da fé.
eu tenho uma esperança, eu tenho uma visão futura, eu estou prevendo que alguma coisa vai acontecer, etc, etc. Então eu tenho uma receita para te dar. A esperança é uma virtude, senhores, que não pode estar de maneira nenhuma separada da revelação. É uma virtude que ela sai, que ela vem da fé que foi pronunciada por Jesus. Então é um ato profético. Viram e nele um ato profético. Agora, um ato profético bíblico está condicionado às atividades, aos anunciamentos registrados por Cristo, registrados pelas Escrituras Sagradas. Cada uma dessas pronúncias, escatologia é isso. Então eu vou fazer a minha perspectiva de fé, eu vou gerar uma esperança para a minha comunidade, eu vou achar que eu sou capaz de gerenciar algumas coisas que se esperam, ou que nós acreditamos que vai acontecer, o que vai acontecer, o que se espera, o que se determinou para o futuro, foi pronunciado por Cristo. Então, qualquer esperança que seja separada disso, dele e da fé, qualquer coisa inversa a isso, tá? Eu tenho dito e falei isso do cabo Daciolo, inclusive. Contempla uma esperança psicológica, poética, otimismo puro, é fraca, é débil, é desesperada, é fantasma, é utopia. Porque eu não estou pronunciando o que ele disse, eu só estou gerando expectativas. É otimismo, isso é psicologia religiosa. Estou aqui para fazer uma oração, para determinar que a economia dos Estados Unidos, eu vou chegar nesse ponto já, que os Estados Unidos se torne uma potência, que os Estados Unidos seja um país livre, blá, 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 blá. Ó, primeiro você precisa de padrão em Cristo para te provar, para provar se você tem licença para isso. E segundo, você precisa estar por dentro do que ele pronunciou e falou sobre esse mundo para se alinhar a isso. Agora, qualquer otimismo, ou qualquer perspectiva, ou qualquer esperança que esteja separada daquilo que ele falou, ou da fé que ele determinou, amigo, é pura psicologia. Eu falei isso aos senhores, e tenho dito, é isso que vocês têm que dizer para eles. Para eles. Bem, como que o senhor pode defender uma fé bíblica, pastor? Primeiro, aquilo que nós definimos como conhecimento de Deus tem que proceder de um ato dele. Falei isso aqui, é o princípio supra-humano, tá? Tem que partir dele a determinação. E é disso que sai a nossa fé. Ponto final. Romanos 1, 18 ao 20, Mateus 11, 27, me perdoem, João 7, verso 28 ao 29. Primeiro ponto para se fundamentar, princípio e critério do conhecimento de Deus. Segundo, tá? Jesus, ele mesmo é o fundamento essencial disso tudo, do que pensamos, do que falamos, do que ensinamos, do que determinamos dentro de uma igreja, tá? Jesus é o fundamento essencial disso. João 6,57, ele pediu. João 17, 17, João 3, 24, João 15, 22. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, tá? Exceto por ele, pode ser discernido. Porque a luz dele, ou uso de comparação, ele foi? Não. Então a gente não pode. Ele fez? Não. Então a gente não pode. A hermenêutica é Cristo. É a luz dele que nós nos inspiramos. Ou seja, a exemplo dele é padrão que nós seguimos fé. Então eu estou indo para uma parada em nome de Cristo que ele não foi, mas eu vou inventar e vou. Uma releitura, né? Que é o que está sendo proposto no movimento evangélico hoje. Você é herege. Porque como que você pode se colocar numa condição de querer instruir Jesus que esse é o melhor caminho? Não é ele o fundamento, a rocha, a pedra da qual nós temos que se edificar? Então, tomando partido para fazer uma coisa que ele não fez e não está de acordo, inclusive, você está querendo dizer que você tem uma chave maior do que a dele de conhecimento. Ou então, que você está colocando ele na cadeira para ensinar ele como ele precisa ser pastor ou senhor dessa igreja. Que é que esses idiotas estão fazendo aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 ao versículo 13. João capítulo 16, versículo 7 ao versículo 15, leia, tá? 1 Coríntios 13, 12, Lucas 6, 46, João 3, 16 ao versículo 21. Exceto por ele tem que ser discernido. Ninguém tem que discernir nada.
Manda esses caras para casa, dispensa eles, porque a hermenêutica, a essência, a luz, a iluminação é Cristo, a exemplo dele. Ministerialmente falando, a nível comportamental, a nível de fé, seja como for. Quarto ponto. O padrão não pode ser julgado por homens ou eliminado por eles. Ele disse isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. O padrão instituído por ele não pode ser julgado por homens, sequer pode ser eliminado as suas conclusões. Porque facilitando o caminho, abrindo a porta, você não soluciona o problema dos homens. Eliminando as verdades que ele disse no coração das pessoas, você não soluciona o problema delas, você mata elas, você manda elas para o inferno. Segundo o meu Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. Ele está dito lá, pô. Porta, caminho é estreito. Por quê? Porque é por ele que é feito o conteúdo da fé e sai dele o conteúdo da fé. O evangelho não foi escrito para fazer ninguém feliz. O evangelho foi escrito por ele ou revelado por ele para salvar. Agora, se entrou na fé por uma satisfação e por uma aventura religiosa, você vai ser dispensado, porque o papel da igreja é esse, é acatar ou acolher aqueles que querem realmente uma opção de fé pela vida dele, pela obra dele, não por si mesmo. Isso está muito claro no evangelho, tá? Então esses são os princípios mais principais que formam o padrão ou formam a essência do conhecimento da redenção e da salvação, daquilo que Deus determinou pelos profetas, que o Filho cumpriu perfeitamente, que se transformou o evangelho para a igreja e a igreja lá atrás pregou muito bem. A igreja que tem um aspecto particular de natureza, de características, a igreja apostólica lá atrás, a primeira igreja, né, que é considerada o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, o relacionamento vital, né, orgânica, com Jesus, uniforme, independente de homens, de sistemas, de culturas, de pensamentos visionários, etc, etc. Porque é uma igreja cuja natureza surge de Cristo, ela vem de Cristo, ela traz um aspecto particularizado, ou seja, ela surge de Cristo. Eu quero falar sobre isso agora aqui. E Jesus domina 3 aspectos dessa igreja: a fé, o comportamento e o ministério. Tenho dito isso aqui. A igreja vem dele, vem do evangelho que ele pregou, não ao contrário. Dentro de uma unidade, de um caráter, de uma santidade, de um testemunho, de um ministério, de tipos de membros, como segue Efésios 1, 22, Efésios 5, 23, 24, me perdoe, Efésios 4, 3 ao 14, Colossenses 1, 18, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, qualidades, virtudes, tipos de comportamento, um padrão instituído nessa igreja que Cristo abriu, que vem para nós como desafio de repetirmos isso. Nós somos a continuidade daquela igreja. É isso que a Bíblia determina, que a visão disso é ininterrupta. Ela não para, ela não se fecha, ela é um padrão, falando sobre a igreja, tá? Então traz a mim características e qualidades do que aconteceu lá para comparar aquelas que estão aqui. Isso é normativa, isso é metodologia, isso é padrão de inspiração, etc, etc, que a Bíblia recomenda, que o próprio Cristo recomenda. Agora, dentro de uma visão científica, agora falando do mundo moderno, da visão contemporânea, chegando, né, a uma visão científica, dentro desse contexto da igreja que Jesus quer que esteja dentro de nós e em atividade hoje missionária e ministerial. Bom, chegando a uma visão científica disso, dentro desse contexto, se eu sentir falta ou ausência desses valores absolutos do que está acontecendo hoje nas igrejas, como que eu tenho que julgar isso, pastor? É simples. Não tem igreja. Tem que fechar ou tem que mudar. Está lá as 7 igrejas na carta de Apocalipse que Jesus ele foi muito evidente, ali muito claro, ali no que ele estava querendo de cada uma das 7.
E as que não se arrependeram, que ele pediu para se consertar, ele removeu na classificação de igreja e extinguiu, até geograficamente, aquelas igrejas do seu lugar. Não está muito claro para você o que ele gostaria de fazer hoje, inclusive? Então por que ele não faz agora, pastor? Espera para ver no juízo. Espera para ver no arrebatamento. Agora, o que não pode é todo mundo que passa aí pelo canal, aquelas pessoas que conversam com você sobre esse assunto de igreja, se comportarem como se nada tem que ser feito, nada tem que ser falado, nada tem que ser julgado, nada pode ser evidenciado. Então, Bíblia para quê? Jesus para quê? Ele falou para quê, então? E deu essas noções, né, ministeriais para nós. Para quê, então? Então, esse é o problema. É a cumplicidade, é a forma como as pessoas estão pactuadas, conveniadas, cúmplices dessas ações espúrias, banais. Agora, eu tenho dito a vocês, no lugar do evangelho original que nosso Senhor pregou, a contextualização material, eu venho trazendo, né, a filosofia, ou seja, a visão reversa. Contextualização material, classifismo econômico, divisão de classes, né, por fiéis, cosmopolismo, patriotismo, relativismo moral, aristocracia, que é uma coisa tenebrosa, igrejas estatais, e tudo isso alicerçado não na Bíblia, mas em princípios maçônicos, em princípios filosóficos, igrejas que praticamente são consideradas patrimônios, né, humanos, instituições governadas, né, por Estado, por homens. A igreja do povo. Agora, quando eu toquei o assunto desse indivíduo, da iniciativa dele de querer interligar a igreja e o Estado e querer dizer o seguinte, ó, estou chegando aqui em Orlando com uma unção especial para a economia americana e tudo mais, vamos refletir sobre esse indivíduo. Eu não vou entrar agora nem no método teológico, que nem teologia esse cara tem. É um tremendo de um safado, mas vamos lá. Nem ele, nem a irmã dele, nem ninguém daquela igreja lá. Não tem conteúdo cristão, mas vamos lá. A irmã dele esteve aqui no Brasil, recentemente, fazendo o quê? Uma campanha evangélica política em favor da Dilma Rousseff, quando ela estava na presidência, certo? Aonde está a irmã dele agora que o país afundou? Aonde? No mesmo lugar que esse indivíduo aqui. Foi montar uma igreja lá no país, lá mais economicamente rentável. Por que você não pede agora para ela voltar aqui para o Brasil, meter de novo lá na cabeça, entendeu? Aquele bonezinho do exército, né? Aquele capacete do exército, melhor dizendo, marchar lá com a bandeira dos Estados Unidos, com a bandeira de Israel e fazer aquela campanha de novo de unção econômica, extrema unção, de soluções de crise, etc, etc, e ficar profetizando para tudo dar certo. Ela fez. De novo, ela repetiu. De novo, não. Não. Ela está lá agora. Porque aqui não vai render mais. Daí vai o irmão dela e tem a mesma iniciativa. E faz a mesma coisa. Agora não, aqui no Brasil, vai lá e monta uma igreja lá. Vocês não estão vendo que isso é oportunismo econômico? Agora, primeiro pastor brasileiro a orar numa reunião de líderes políticos nos Estados Unidos. Primeira vez que um pastor brasileiro, que credibilidade para o evangelho aqui desse país. E se tratando, senhores, de questão de ir lá para orar dentro de um cenário político americano, com carteirinha maçônica, você entra numa boa. Que é o que, na verdade, grande parte da Lagoinha tem. Estão totalmente interligados às instituições paramaçônicas. E fica muito fácil a adesão a esse tipo de coisa, né? Agora, eu não consigo enxergar isso. O oportunismo desse indivíduo aqui, porque você é cego, porque você é míope, porque você é ignorante, porque você é completamente vazio da verdade cristã. E fica fácil a promoção desses parasitas aqui no cenário da tua ignorância. Agora, qualquer um que tenha conteúdo cristão, qualquer um que saiba ou que sinta o cheiro verdadeiro de Jesus, olha para essas motivações ou essas atividades e sabe muito bem para onde elas estão querendo levar. Porque eu queria ver ele lá
Na África do Sul, no Senado ou lá no parlamento dos africanos, querem montar uma igreja para ficar lá, para fazer esse tipo de oração aí. E não vai. E muitos casos iguais a esse vão se repetir no nosso meio. Pastor, o que o senhor está propondo? Minha gente, eu estou propondo que vocês dividam. Aquilo que é de César, o que é de Cristo é de Cristo. O que é dele, ponto final. E homem nenhum nessa terra tem o direito de usar a prerrogativa como quer. E essa releitura que estão propondo da igreja, do evangelho, no sentido geral da igreja contemporânea, tem que ser repudiado e condenado por você. Esses indivíduos precisam ser denunciados. A cara deles tem que estar estampada num banheiro onde faz necessidades. É ali que eles se alinham. É o cheiro verdadeiro do que eles fazem, do que eles são. Eles não têm o direito de interferir na obra do Senhor e sequer falsificar isso. Talvez você esteja entendendo até aqui o meu temperamento, a minha indignação, porque eu fui procurado pelo próprio Cristo a falar isso daqui, que eu estou cansado de falar. Há anos denunciando esse tipo de coisa aqui, mas não para. Por quê? Porque o povo pede isso. Oportunistas desse tipo aqui. Nós queremos uma igreja sem política. Nós queremos uma igreja para Cristo, onde se possa pregar o evangelho verdadeiro e orar e clamar com fé nesse coração. Deus abençoe vocês, orem por isso e lutem por isso. E não admitam que a igreja seja tirada do nosso Senhor como as almas também. Deus abençoe vocês. Até o próximo tema, se Jesus